sejam bem-vindos. Vamos à nossa última palestra da tarde. Uma palestra muito bacana. Nossa, eu tô super feliz mesmo da Janaína estar com a gente. A Janaína, ela é nutricionista com 15 anos de experiência, ela é especializada em obesidade e nutrição materno-infantil. Ela é mãe e ela é estudiosa incansável da educação infantil e parental do comportamento alimentar. A Janaína, ela tem, as redes sociais dela também estão na nossa página inicial, vocês podem dar uma olhada lá. E ela tem um olhar bastante ampliado para a idade acima, para alimentação infantil e comportamento alimentar infantil para as crianças acima de 2 anos. Então hoje ela vai falar pra gente e depois da introdução alimentar. Então ela vai contar um pouquinho pra gente das coisas que a gente pra gente dar seguimento, né? Depois que a gente termina a introdução alimentar, a gente dá seguimento, né? Em tudo que a gente escolheu, em toda a visão que a gente escolheu, né? A gente ampliou nosso olhar, e aí, como dar seguimento nisso a partir dos 2 anos? Então a Jana vai falar sobre esse assunto. Estou muito feliz que você está aqui com a gente, Jana, e fiquem de olho que a Jana também tem um monte de informações legais até o final da aula, tá bom? Um beijão e até mais! Olá, eu sou Janaína Kimbarney, nutricionista infantil. É uma grande honra estar aqui hoje na 3ª edição do Conalco. Aline, muitíssimo obrigada por esse convite. Espero conseguir contribuir através do conteúdo que preparei especialmente para vocês. Vamos lá? Então, depois da introdução alimentar, como foi o processo de introdução alimentar do seu bebê? Eles nascem, quando nos damos conta, já estão com 6 meses. E tudo parece correr tão depressa. Quando encontramos a resposta para uma dificuldade, novas dúvidas já aparecem. Temos a impressão de nos tornarmos especialistas dos momentos que passaram. E ao mesmo tempo, parece que nunca damos conta de saber tudo o que precisamos para o momento presente. Mas independente de toda a correria, nós pais estamos sempre fazendo o melhor que podemos dentro da condição que temos. Pois bem, meu bebê cresceu e chegou aos 2 anos. O que muda a partir de agora? Costumo dizer que a partir dos 2 anos, lidar com a alimentação dos nossos filhos é como se passássemos de fase em um jogo de videogame. Precisamos desenvolver novas habilidades para conseguir os mesmos resultados de antes. Mas por que isso acontece? Vamos refletir juntos, através de uma comparação sobre como a criança costuma ser antes dos 2 anos e quais mudanças ocorrem por volta dos 2 anos, para entendermos melhor tudo isso. Antes dos 2 anos, a velocidade de crescimento é acelerada, fazendo com que a criança precise de muita energia. Consequentemente, normalmente, o apetite dela é grande em todas as refeições. A criança já nasce com a regulação de apetite perfeita, pois sabe de maneira intuitiva o tamanho da sua fome e também quando está satisfeita. E tudo isso é para garantir esse crescimento rápido. Nessa fase, a criança normalmente aceita bem a variedade de alimentos, dando aos pais ótimo controle sobre as refeições, a rotina e sobre os alimentos que oferecem a ela. Mas, por volta dos 2 anos, a criança entra em uma nova fase. Nessa fase, ela passa a não crescer mais tão rápido como antes. E com o crescimento mais lento, terá menos fome, podendo demonstrar menor interesse pela comida. E isso pode gerar ansiedade aos pais, pois eles identificam apenas que a criança passou a comer menos, mas não se dão conta das razões para essa redução de apetite. Isso é normal. Mais de 50% das queixas dos pais em consultas pediátricas são sobre: meu filho não come.
o apetite fica menor na maior parte do tempo, mas em algumas refeições elas podem ter mais apetite. O apetite se mostra irregular, ora maior, ora menor, podendo ocorrer essa variação até mesmo de uma refeição para outra. Além dessa autorregulação, a criança também passa a ter livre movimentação. Ela caminha, mexe em tudo, abre armários, gavetas, tem iniciativa própria, inclusive em busca pelos alimentos. A famosa fase do não e mais determinação. Ela fica mais participativa, com gostos, vontades, e isso é muito normal e saudável, porque a sua personalidade está se desenvolvendo. Mas aqui pode ser que não saibamos muito bem o que fazer. Porque até pouco tempo controlávamos tudo e oferecíamos o necessário e ela aceitava normalmente. E agora, de uma hora para outra, dão opinião, dizem se querem ou não, até querem escolher o que vão comer. Ficamos confusos e inseguros nesse momento, não é verdade? É um momento crítico que requer atenção, pois não podemos deixar os pequenos assumirem o controle das regras de casa. Precisamos aprender a lidar com essa personalidade, abrindo espaço para a criança se expressar, mas sem deixar que ela defina quais alimentos devem ser oferecidos em cada refeição, pois essa organização é o nosso papel. O que não muda entre a fase anterior e esta nova fase dos 2 anos é que a criança continua com a regulação de apetite perfeita, sabendo quando tem fome ou quando está satisfeita. Mas como ela fica mais independente, pode começar a pedir somente o que quer. E esta situação normalmente nos pega de surpresa. E se demorarmos para estabelecer uma rotina e regrinhas sobre os alimentos que vamos oferecer em cada refeição, acabamos nos deixando levar, fazendo com que as vontades da criança passem a estabelecer os horários e o que será servido para comer. Por isso, é importante lembrar que você é o adulto e ela a criança, cada um com seu papel. O papel da criança é comandar se quer comer ou não e quanto quer comer, pois tem sua regulação de fome e saciedade perfeitos. E os pais têm o papel de cuidar dos bastidores dessa alimentação, o papel de criar oportunidades para que a criança aumente suas possibilidades de comer de maneira equilibrada. E esse é um trabalho que não dá 100% de garantias mesmo, mas não podemos nos frustrar por isso. Esse processo não depende só de você. Sua parte é 80%, mas os outros 20% vai depender do interesse e iniciativa da criança. O que podemos fazer é aumentar muito essa probabilidade, cuidando do ambiente alimentar, definindo o horário das refeições, a qualidade, a variedade, quais alimentos serão servidos em cada refeição, além de direcionar o aprendizado da criança, definindo regrinhas alimentares, horários para cada tipo de alimento, inclusive horário para as guloseimas, fazendo com que a criança conheça e partilhe das regrinhas alimentares da família. O apetite da criança está menor e irregular aos 2 anos, se comparado à fase anterior. Portanto, precisamos estar atentos para utilizar a fome da criança com sabedoria, evitando que ela mate a fome com bebidas adoçadas, excesso de sucos, mesmo os naturais ou água de coco, leites engrossados, entre outras coisas. A água deve ser o único líquido oferecido à criança, além do leite materno, se a criança ainda estiver em amamentação. Se não estiver, devemos tentar não ultrapassar a recomendação diária de leite para a idade. É preciso cuidado,
só em bebidas elas podem estar suprindo suas necessidades energéticas diárias. E isso estará atrapalhando um desenvolvimento alimentar equilibrado. Aí você pode estar pensando, mas Janaína, eu sirvo a água de coco, o suco, leites engrossados porque o meu filho não come. Posso te dizer, se você está preocupada pela possibilidade do seu filho não estar comendo o suficiente, primeiro passo, mantenha as consultas de rotina com o pediatra para avaliar se está tudo ok. Feito isso, estando tudo certo com a criança, elimine essa preocupação. Segundo passo, você acredita oferecer alimentos fora do horário porque ela não almoçou ou jantou direito? Aqui encontramos um impasse, pois ela só irá comer melhor e com mais qualidade nas refeições quando você reduzir esses outros alimentos que estão, na verdade, atrapalhando a fome do seu filho. A fome dele é limitada, portanto, precisamos administrá-la. Essa é uma situação muito comum que acaba gerando um ciclo vicioso. As crianças comem nos lanches e apenas beliscam nas refeições. E isso deveria ser o contrário, refeições maiores e lanches apenas como complemento, se necessário, para um dia alimentar equilibrado. Terceira questão. Como já disse antes, temos que lidar com uma criança cheia de vontades, opiniões e iniciativas próprias, não é mesmo? Sendo assim, passamos a ter que explicar as regrinhas da casa. Temos que transformar os sentimentos dela em palavras e delimitar quando cada alimento pode ser consumido. Por exemplo, na nossa casa, a regra é que teremos sempre 5 refeições no dia: café da manhã, lanche, almoço, lanche e jantar. Todos sabem que no almoço servimos 3 saladas e cada um tem que escolher 2. E que no jantar servimos 2 saladas e cada um escolhe pelo menos uma. Minha filha, aos 4 anos, se comesse mais de 4 biscoitos e meia xícara de leite no lanche da tarde, não tinha fome para jantar. Então eu servia no lanche da tarde, no máximo os 4 biscoitos e o leite. Aí você pode estar pensando, e se ela pedisse mais? Então eu perguntava a ela, você tem certeza que ainda está com fome? E ela me respondia, sim, sei que você adora esse biscoito, mas se você comer mais, logo logo iremos jantar e você não terá fome, ok? Eu quero mais, ela insistia. Então, eu perguntava, é porque está gostoso ou porque você ainda tem fome mesmo? É porque está gostoso, ela me respondia. Então, amanhã a mamãe manda desse biscoito para você comer no lanche da escola, pode ser? E normalmente ela saía da mesa feliz por estar satisfeita e também por saber quando poderia comer o biscoito novamente. Você consegue entender? Quando só dizemos que não, eles apenas entendem que não podem, mas não fazem ideia de que poderão comer o que querem novamente. O hábito de explicar e questionar a criança na condução da alimentação faz toda a diferença nessa fase. Sei que, como não nos preocupávamos com isso antes, às vezes não percebemos que devemos fazê-los entender seus sentimentos e acalmá-los dando a previsão da sua rotina alimentar. Mais um exemplo. Durante o horário do almoço, eu fiz um bolo para o lanche da tarde. Se eu não disser que é para o lanche da tarde, é provável que o meu filho, só de sentir o cheiro, vai ficar pedindo o bolo até que ganhe um pedaço. Mas me antecipo e enquanto sirvo o almoço já aviso. Estou fazendo um bolo bem gostoso para o lanche da tarde de hoje. É de laranja. Entende? Devemos nos preocupar também com o tamanho dos lanches que servimos à criança.
Você sabe qual é o tamanho perfeito de um lanche para o seu filho? É aquele que seja o suficiente para não atrapalhar a fome das refeições principais. Esse é o parâmetro para saber se o lanche está do tamanho certo. Não posso falar em quantidades, pois cada criança tem sua necessidade. Por exemplo, enquanto para uma criança apenas uma fruta é o lanche ideal, pois se comer mais do que isso, não terá fome para a refeição principal, para outra criança, uma fruta, um iogurte, 2 biscoitos pode ser completamente normal e ela ainda assim chegará à refeição principal com fome. Avalie se os lanches do seu filho estão do tamanho adequado. Outra questão natural, por volta dos 2 anos, é o aparecimento das chamadas dificuldades alimentares, como a seletividade e a neofobia alimentar, que é o medo de provar novos alimentos, entre outras questões comportamentais. São condições naturais, mas que quando não as conhecemos, podemos piorá-las, reforçando a dificuldade da criança, fazendo com que realmente vire um problema, ao invés de passar por ela de forma tranquila e natural. Como a seletividade, muito falada entre os pais. Sem querer, nós permitimos que a criança fique presa à monotonia alimentar. Deixamos que cada dia rejeite mais um alimento e acabamos deixando de oferecer por conta disso. Saiba que não é a criança que deixa de comer, mas somos nós que deixamos de oferecer. E se não oferecermos, eles não terão a oportunidade de se familiarizar com o alimento, superar suas dificuldades e desenvolver bons hábitos para o futuro. Uma excelente estratégia para atravessar a fase dos 2 anos é oferecer, oferecer e oferecer, de maneira persistente, dia após dia, sem desistir. Mas oferecer não significa forçar a criança a provar ou a comer, significa criar a oportunidade para que a criança se interesse pelo alimento, incentivando e encorajando a criança a provar, mas sem depositar nossas expectativas nesse processo. É assim que funciona. Nós criamos a oportunidade e eles evoluem no tempo deles. Oferecer não é apenas perguntar se a criança deseja comer tal alimento, mas no processo evolutivo de oferecer é dar a oportunidade à criança de ver e de tocar o alimento, sentir sua textura, temperatura, umidade, perceber sua cor, sua beleza. Significa poder apenas cheirar esse alimento se ela ainda não estiver preparada para mais do que isso. Muitas vezes, nossa expectativa de que já iniciem comendo o que foi oferecido nos faz acreditar que tocar e cheirar não tem relevância alguma. Mas é assim que inicia o processo de familiarização com os alimentos. Eles veem, tocam, cheiram, depois, quando se sentem mais seguros em relação a tal alimento, por já terem tido diversos contatos com ele, e nós, pais, mantivemos a paciência e persistência em continuar oferecendo, mesmo que não tenham comido ainda, é assim que começam a provar e também, mesmo que essa prova tenha parecido irrelevante para nós, ela é o caminho para que de fato uma hora passem a comer aquele alimento. Depois disso, vão comer um volume quase que insignificante para nós, mas ainda assim o que importa é que frutas, verduras e legumes já estarão fazendo parte da vida dela. E finalmente passa a ser apenas uma questão de irmos aumentando o volume aos poucos, até que se estabeleça o equilíbrio entre os grupos alimentares no prato e na vida dessa criança. Todo esse processo pode levar muitos meses ou até mesmo anos, mas se não desistirmos, ele certamente ocorrerá. Precisamos garantir a eles o acesso
a uma variedade alimentar e uma rotina organizada e, junto a isso, garantir a fome da criança no momento certo, com lanchinhos que não atrapalhem o tamanho das refeições principais e oferecendo refeições principais com comida de verdade, fresca e variada, respeitando a fome da criança, deixando que coma o volume que necessita. Além dessas questões, devemos ficar atentos também à forma como lidamos com a educação alimentar das crianças, pois nosso jeito de educar está diretamente ligado ao comportamento alimentar da criança. Vamos refletir juntos sobre algumas questões. Estratégias que costumam ser utilizadas na hora de alimentar a criança. A restrição do não saudável é uma delas. Essa estratégia precisa de muita atenção, pois evitar o excesso de guloseimas em casa é natural. Mas vigiar a criança para que não consuma esses alimentos fora de casa só faz com que ela deseje cada vez mais esse alimento proibido. Temos que repensar essas situações para separá-las entre os momentos sobre os quais temos controle e os momentos que não podemos controlar, para agirmos de acordo em cada ocasião. Se conseguirmos manter um dia a dia alimentar equilibrado na rotina de casa e encararmos com naturalidade o momento de uma festa, a criança aprenderá a ter uma relação normal, tanto com os alimentos oferecidos no dia a dia, quanto com as ocasiões especiais. Afinal, não temos como evitar que consumam guloseimas. Apenas devemos adequar nossos conceitos para cada momento e agir com naturalidade, sempre. Outra estratégia a ser repensada é obrigá-las a comer os alimentos que consideramos saudáveis. Para que a criança esteja mais disposta a experimentar, não basta oferecer o alimento saudável, mas propiciar um ambiente que ofereça as condições para que aceitem tais alimentos. Se eu desejo que meu filho coma salada, primeiro preciso garantir que ele chegue à refeição com fome. E além disso, devo combinar com toda a família, inclusive com ele, estabelecendo como todos devemos nos alimentar e quais são as regrinhas alimentares da nossa família. Assim oferecemos a condição da criança comer o que é adequado, não tendo que obrigá-la a comer, mas incentivá-la e permitir que no tempo dela a evolução aconteça. A familiarização com o alimento pode levar tempo e devemos ter a paciência necessária e compreender que a educação alimentar é um processo de aprendizado. Tenho certeza que nenhum pai ou mãe se frustra quando o filho inicia o processo de alfabetização na escola e depois de uma semana ainda não aprendeu nem a ler nem a escrever. Não é verdade? Na verdade, mês a mês vibramos com cada pequena evolução que eles apresentam. E por que não somos assim na educação alimentar? Por que não temos a mesma paciência e compreensão? Muitas vezes desistimos de oferecer o alimento necessário ao primeiro sinal de recusa. Outra estratégia equivocada é obrigar a criança a comer tudo que está no prato. Primeiro, precisamos entender o motivo para ela não querer comer. Para isso, podemos nos fazer algumas perguntas. É comum ela deixar comida no prato? O que ela pode ter comido na refeição anterior para que não esteja com fome agora? Estou fazendo o prato dela maior do que o tamanho da sua fome? Ela tem acesso à comida fora do horário das refeições e mata a sua fome com beliscos, sucos, leite e outras bebidas? Ela não gostou da comida? Pergunte a ela. Pergunte se não gostou da consistência, do gosto, se não está com fome, por quê? Depois reflita e tente não levar isso adiante durante essa refeição.
Sei que pode parecer difícil, mas nessa ocasião só iremos discutir sem ter uma estratégia para resolver, desgastando ainda mais esse momento. E a criança vai associar a refeição e a comida a uma experiência negativa. Reflita com calma, aí sim decida e resolva no próximo dia o que estiver atrapalhando. Sempre que houver algo para resolver com a criança sobre as refeições, converse com ela fora do horário das refeições, em um momento tranquilo. Faça um pacto com ela sobre como você espera que ela se comporte diante daquela situação. Combine como irão fazer e passe a lembrá-la do combinado no dia seguinte. Mas nada de fazer da mesa um momento de estresse. Mantenha o momento das refeições o mais tranquilo possível, para que a criança não associe a refeição com algo negativo. Outra estratégia ruim é utilizar recompensas para que coma um determinado alimento. Por exemplo, se você comer toda a comida, ganhe um chocolate. Na hora parece que conseguimos resolver o problema, mas na verdade estamos desregulando o centro de fome e saciedade da criança, fazendo com que comam mais do que o tamanho da sua fome e gostem cada vez mais do chocolate e menos da comida, pois o chocolate é usado aqui como recompensa. Precisamos rever algumas questões. Educação alimentar não é fazer os filhos reféns das nossas expectativas, fazendo com que comam sob total supervisão e controle, nem deixar que comam só o que preferem o tempo todo. Nosso papel é proporcionar um ambiente equilibrado e orientá-los em uma rotina que os conduza em direção às melhorias necessárias. Por isso, conhecer a maneira como educamos e agimos é importante. Temos que ter consciência de que o aprendizado acontece com a experiência dos erros. Podemos direcionar a alimentação das crianças sendo bons exemplos do que queremos que aprendam, mas precisamos lhes dar autonomia para que criem hábitos, explicando a elas como é adequado em cada ocasião, mas lhes dando espaço suficiente para que treinem suas habilidades. No caso de uma festa, explico que todos temos que fazer escolhas, que não devemos comer tudo o que há no aniversário e por isso escolhemos aquilo que preferimos, sem comer com exagero, pois podemos passar mal por comer além do que precisamos. Chegando ao aniversário, dou espaço para que ela haja por conta, e algumas dores de barriga podem ocorrer, mas a criança vai aprender a regular esse volume com o passar do tempo, pois não há pressão para que não consuma esses alimentos. Porém, quando proibimos, ela fica cada vez mais desejando aquilo que estamos proibindo, vai passar a comer escondida e a exagerar. Já em casa, onde temos maior controle, costumo chamar de direcionamento de escolhas. Sirvo 3 tipos de salada no almoço e dou a ela a oportunidade de escolher quais deseja comer, dentro das opções que servi. Eles ficam felizes e mais receptivos só pelo fato de poderem escolher. No lanche da tarde, aviso que temos bolo ou rosca de polvilho, por exemplo, e deixo que escolha a que prefere. Vou ao cinema com minha filha e pergunto: você quer pipoca doce ou salgada? E ela escolhe. Água com gás ou sem gás? E ela escolhe. Perceba que refleti sobre as opções que apresentaria para a ocasião, antecipadamente, e lhe dou a oportunidade de fazer escolhas também, com tranquilidade, sem imposição. Mas se eu chegar ao cinema perguntando: o que você quer comer e beber? A criança, diante de inúmeras opções de bebidas adoçadas, salgadinhos, balas e doces, certamente sairá dali com pacotes de balas e refrigerante. Você entende? Dessa forma,
conseguimos direcionar a alimentação deles a melhores escolhas, sem que se sintam proibidos de nada, mas de uma forma que entendam os limites de uma alimentação consciente e equilibrada, como desejamos que seja. Precisamos refletir sempre sobre nossa relação com a comida, nossas crenças e as centenas de informações que recebemos sem questionar. Nosso comportamento alimentar e nosso jeito de passar tudo isso à criança e a forma como elas assimilam todas essas informações. Afinal, nossos filhos seguem nossos exemplos e não nossa fala. Para gerarmos bons hábitos de saúde nos filhos, a melhor e mais eficiente estratégia é nos transformarmos naquilo que queremos que nossos filhos se tornem. Pois como posso dizer ao meu filho que não beba refrigerante se eu bebo? Como posso dizer a ele que não belisque fora da hora das refeições se eu mastigo o tempo todo? Reflita sobre cada ponto que falamos aqui e defina como pode melhorar essas questões na rotina da sua casa. Vamos refletir juntos? Você tem os hábitos alimentares que deseja ensinar ao seu filho? Você tem definido os horários e os tipos de alimentos que serão servidos em cada refeição? Você acredita ter um ambiente alimentar compatível com o que deseja ensinar ao seu filho? Você direciona a alimentação do seu filho, esclarecendo a ele todas as regrinhas alimentares da família? Você utiliza a fome do seu filho com sabedoria? Os lanches do seu filho estão do tamanho adequado para que não atrapalhem as refeições principais? Você oferece os alimentos de maneira consistente, criando oportunidades para o seu filho provar e se familiarizar com uma alimentação variada sem forçar? Você respeita o tamanho da fome do seu filho, deixando-o no comando das suas sensações de fome e saciedade? Você explica como deveria agir e dá espaço e oportunidade fora de casa do seu filho errar para aprender a criar sua autonomia alimentar? Vocês mantêm um ambiente harmonioso à mesa na hora das refeições, promovendo uma relação tranquila do seu filho com a comida? Reflita sobre todas essas questões, pois elas podem lhe ajudar a dar direção adequada à alimentação do seu filho e da sua família. Ainda vou deixar mais 2 dicas que podem lhe ajudar a promover o equilíbrio alimentar na sua casa. Dica número 1. Compre alimentos mais naturais e menos industrializados. Isso garante a qualidade na alimentação. Aos poucos, vá substituindo as caixinhas, latinhas, pacotinhos por produtos mais frescos. Não é preciso comer tudo natural, apenas fique atento para fazer melhores escolhas, sempre que possível. Nada de radicalismo, apenas progressão. Cada um é seu próprio parâmetro para saber se está evoluindo. Dica número 2. A variedade alimentar gera o equilíbrio, portanto, varie os alimentos sempre que for ao mercado ou à feira. Tente comprar alimentos diferentes dos que comprou da última vez. Variedade se faz na hora da compra. Pois se compramos sempre os mesmos alimentos, não teremos a oportunidade de variar. Como vou comer uma alimentação diferente? Para variar, não precisamos ter todos os grupos alimentares em uma mesma refeição, nem mandar lancheira de capa de revista para o lanche da criança na escola. Podemos ampliar essa perspectiva, pensando na variedade dentro de um dia alimentar. Assim, não precisamos ter todos os grupos alimentares em cada refeição, mas ter todos os grupos alimentares distribuídos entre as refeições de um dia. Com a correria dos dias de hoje, essa visão dá muito mais praticidade e agilidade na organização das refeições. Hábitos de saúde são gerados na base do devagar e sempre mesmo.
A pressa e as nossas expectativas, além da capacidade da criança, são contraproducentes. Pense em 1 ou 2 melhorias por vez e quando uma melhoria tiver sido assimilada, parta para a próxima. Não se imponha mudanças radicais, reflita e faça melhorias consistentes. E não esqueça de que seu filho é único, por isso é seu próprio parâmetro. A educação alimentar é um processo de aprendizado. Como tudo na vida de uma criança, requer tempo, paciência e tranquilidade para que as melhorias ocorram no tempo dela. Inclusive, não se esqueça de aproveitar essa caminhada juntos em família, com afeto e com prazer em uma alimentação saborosa e equilibrada, para que toda essa experiência se torne um aprendizado de saúde, mas um aprendizado feliz, para que o seu filho leve isso consigo por toda a vida. Eu fico por aqui e se você gostou ou se gostaria de uma ajuda para fazer essa transformação necessária na rotina alimentar dos seus filhos e da sua família, eu tenho uma ótima notícia para você. No mês de agosto, eu e a doutora Sophie Derram estaremos lançando juntas o programa Efeito Sophie na alimentação infantil. Confira aí! Olá, eu sou Sophie Derram. Olá, eu sou Janaína Kimbarney. Você tem dúvidas se seu filho come bem? Quer melhorar a qualidade alimentar em casa? Você quer dicas para educar seu filho em paz com a comida e o corpo? Venha conhecer o novo programa Efeito Sophie na alimentação infantil. Um programa feito com carinho, ciência e muita experiência, especialmente para você. Este é um programa completo de educação alimentar infantil para pais, mães e cuidadores de crianças com idade a partir de 2 anos. O programa te ajudará a promover o equilíbrio alimentar do seu filho e da sua família, conciliando tudo ao prazer de comer, com mais qualidade. No decorrer do programa, nós iremos te ajudar a organizar a rotina alimentar da sua casa da maneira que vocês precisam, de forma realista e aplicável. O programa Efeito Sophie na alimentação infantil é um programa totalmente online com 4 semanas de muita reflexão e aprendizado, onde através de vídeos e materiais online você aprenderá a conduzir as melhorias alimentares na vida do seu filho e da sua família, através de mudanças graduais e não restritivas, desenvolvendo os bons hábitos de saúde que seu filho precisa, mas da forma que a sua família merece. Longe do terrorismo nutricional de hoje, venha fazer essa transformação na alimentação do seu filho e da sua família com a gente. Vem com a gente!